Bum! Estudos para concursos sobre a Lesp. Sobre AFO. Ah, respondendo questõezinhas. Tema. Tema de. Tema. Tema. A verdade é que travou o treco. Ah, quanto tempo eu tô esperando para aparecer? E... Apareceu finalmente. Questões de tipos de orçamento. Público, executivo, legislativo e misto. Há um tipo de orçamento utilizado em países onde impera o poder absoluto, em que a elaboração e aprovação e execução e o controle do orçamento são responsabilidade e competência do poder no qual se concentra, quase exclusivamente função administrativa. Esse orçamento é denominado jurídico, econômico, legislativo ou executivo. Né, que está falando aqui, certo? Bom, elaboração, espera, e que é a elaboração. O principal aqui é a elaboração. Quem escreve o treco? E aprovação e execução também. E o controle do orçamento são de responsabilidade e competência do poder no qual se concentra. Ou seja, isso aqui tem um problema. Bom, tem vários problemas. Basicamente, normalmente a regra de orçamento é um cara elaborar, o legislativo aprova, entendeu? Tá vendo aqui? Não tem poderes, não são os mesmos. Ou seja, não pode ser o legislativo e não pode ser o executivo. Daí tem aqui, depois disso, tem o jurídico e econômico. Eu não sei o que é econômico e não sei o que significa jurídico também. Daí, para mim, só dá para chutar um misto. Mas eu também não tenho a menor ideia do que é o misto. Só estou chutando misto porque ele é o nome do tipo do assunto que eu estou fazendo as questões. Questões do tipo de orçamento executivo, legislativo e misto. Vamos de misto. Que estranho. Será que é misto por causa que só um poder faz as coisas que devia ser tipo do poder legislativo e do poder executivo? Isso? E deu errado. Era para chamar isso aqui de poder executivo, que era um tipo de orçamento executivo. Hein? Interessante. Próxima questão. O orçamento público é caracterizado por ser multidisciplinar, sob os aspectos político, jurídico, contábil, econômico, financeiro e administrativo, etc. Seu conceito sofreu significativas alterações ao longo do tempo em decorrência da evolução de sua função. Dessa forma, o entendimento de seu conceito atual fica facilitado a partir da análise que caracterizou e transformação de seus papéis principais, que, por sua vez, determinaram alterações na importância relativa de cada um dos aspectos citados. Uma classificação simples, mas útil para o objetivo dessa análise é a que divide a história da evolução conceitual do orçamento. Uma classificação de evolução da história da evolução do orçamento público em duas fases. Orçamento incremental e orçamento base zero. Eu me lembro desses dois. Mas esse aqui é o que está falando para fazer uma classificação simples? Orçamento tradicional e orçamento moderno? Não. Orçamento incremental e plurianual? Não. Tradicional e base zero? Anual e orçamento plurianual. Mas eu acho que não isso é fácil. Tá, eu vou chutar o incremental e base zero, né? E deu que tinha que chutar o nome das frases, não é incremental e base zero. É orçamental e tradicional. Orçamento tradicional e orçamento moderno. Bom, meio que faz sentido, né? Próxima questão.
O tipo de orçamento utilizado em países parlamentares, no qual a elaboração, a votação e a aprovação do orçamento são de competência do Poder Legislativo, cabendo ao Executivo a sua execução apenas, é denominado. Dessa vez vamos colocar o misto mesmo. Esse aqui é do tipo legislativo. Engraçado. No primeiro, falou que o poder basicamente era tudo o cara fazia a mesma coisa e era administrativo. Quem é o administrativo é o executivo. Então, ele se chamava de poder executivo, um tipo de legislação executiva. No segundo, está falando que o cara que criou é o treco, criou, elaborou e aprovou é o treco do poder legislativo. E daí, mais quem executa basicamente é o executivo. Ou seja, basicamente o cara que faz a maioria das coisas é o nome que dá para a denominação desse tipo de orçamento. É estranho. Então, o nosso é basicamente misto, né? Bom, próxima questão. O tipo de orçamento correspondente a características que determina a maneira pela qual o orçamento é elaborado segundo o regime político vigente, variando em função da. Daí eu tenho que ver variando em função da. Uma coisa que faz uma variação de orçamento. Deixa eu ver de novo. O tipo, está perguntando de tipo. De orçamento corresponde a características que determinam a maneira pela qual o orçamento é elaborado. O tipo é um treco que vai falar do tipo, do jeito que o jeito que o orçamento é criado, certo? Depois você fala, segundo o regime político vigente. Normalmente os tipos são separados pelo regime político vigente, variando em função da dimensão jurídica, dimensão econômica, forma de governo, dimensão financeira e dimensão técnica. E eu acho que é a forma de governo, basicamente, né? E acertei. Vamos lá. Bom, eu só acertei por causa que esse foi o contexto de todas as outras questões, basicamente. A maneira pela qual o orçamento é elaborado, segundo o regime político vigente, variando de acordo com a forma do governo, é denominado do tipo de orçamento. Certo? Ou seja, como é que é criado um orçamento depende da política. Bom, daí ele fala, o tipo previsto nas Constituições brasileiras de 1934, 1946, 1967 e 1988 é o de. Bom, já que são todas, está falando que todas são a mesma coisa, você pode falar que se você souber de 88, você sabe qual que é a certa. Daí ele tem aqui o executivo, mas o executivo não faz o treco inteiro, não. O judiciário não, também não. O legislativo também não. Daí sobra o arrecadatório e o misto. Mas eu não, já que eu não conheço nenhum treco arrecadatório, vou ter que escolher o misto. E também faz sentido, porque o nosso treco, pelo menos de agora, lá de 88, basicamente é o executivo cria um plano, daí ele manda lá para o legislativo vai lá e aceita ou ele treco, né? Então ele meio é a mistura dos poderes para ter que aceitar as coisas, entendeu? E acertamos. Legal. Agora acabou as questões. Mas agora a gente vai verificar as questões que a gente errou. Aqui tinha escrito executivo. Na resposta do executivo tem uma explicação dizendo: o executivo é o tipo de utilizado de país onde impera o poder absoluto, tipo ditadura, sabe? No qual a elaboração, a aprovação, a execução e o controle de orçamento são de competência do poder executivo. Esse estava prestígio na Constituição de 1937, que era ditadura, praticamente. Depois tem o legislativo, que é o poder. É o tipo utilizado em países parlamentaristas, ou seja, quem é o parlamento é o poder legislativo, entendeu? Então, no qual a elaboração, votação e a aprovação do orçamento são de competência do Poder Executivo, cabendo ao Executivo sua execução. Isso estava previsto também, já foi previsto na Constituição Brasileira, mas era de 1981, quer dizer, de 1891. Depois a mista, que é a de agora. Esse tipo de é utilizado nos países cujas funções legislativas são exercidas pelo Congresso ou Parlamento, ou seja, tem um poder legislativo funcional, depois tem sendo sancionada pelo chefe do Poder Executivo, que é o presidente, sendo elaborada sua elaboração e a execução de competências do Poder Executivo e cabendo ao Poder Executivo sua votação e seu controle. Tá vendo? Fica separando as coisas, tipo, o cara que cria, o cara que sanciona, o cara que controla e o cara que aceita, o cara que executa e o cara que elabora. Basicamente é isso, essa é a separação. Bom, esse é o tipo utilizado atualmente no Brasil. Ele estava nas 34, 46, 67 e 88. Próxima questão que erramos era o dos alguma coisa que falava da época dos trecos.
Na questão de épocas dos trecos, era assim. Orçamento tradicional e orçamento moderno. O orçamento tradicional, também chamado de clássico, deve ser em conta das necessidades financeiras das unidades orçamentárias. Por sua vez, o orçamento moderno, o programa eu já ouvi falar, orçamento programa várias vezes, mas isso aqui, se tivesse escrito programa, eu até talvez considerasse essa questão, essa resposta quando eu fosse responder. Mas já que estava moderno, eu desconsiderei porque eu não conheço o stack moderno, né? Busca integrar o planejamento e orçamento. Um é, um é sobre necessidades e o outro é planejamento e orçamento. Com o intuito de atingir os objetivos a serem alcançados, podemos extrair a resposta do nosso gabarito de uma, parece que a resposta do gabarito era uma coisa de um livro de orçamento público, de um cara chamado Giacomoni. A história da evolução conceitual do orçamento público pode ser dividida em duas fases: orçamento tradicional e orçamento moderno, que é praticamente a frase que está perguntando aqui, né? Olha aqui, ó. Na frase do enunciado, Tais. Uma classificação sempre mais útil para o objetivo dessa análise é a que divide a história, aqui, ó, história da evolução conceitual do orçamento público em duas fases. História que divide a história conceitual do orçamento público em duas fases. Está escrito a mesma coisa, basicamente, só menos essa coisa da. Só não está a palavra evolução, né? Na verdade está escrito sim, evolução. Bom, daí agora vamos ver um pouquinho do que está escrito dos outros orçamentos que estava nas opções. O que eu tinha escolhido era o que estava incremental e base zero. O orçamento incremental efetua apenas alguns ajustes nos itens de receitas e despesas. Ou seja, ele deixa tudo a mesma coisa e só muda umas coisas, pouquinho. Ou seja, não faz mudanças. E o orçamento base zero leva em conta a série histórica de gastos, parte do zero, mas sim busca, quer dizer, não leva em conta a parte de série históricas. Tipo, tem uma prerrogativa que os caras, normalmente num ano de eleição, eles gastam mais, esse tipo de coisa, sabe? Bom, daí, mas sim buscam um exame crítico dos gastos governamentais, analisando as despesas propostas e definindo o quê? Prioridades e verificando o custo-benefício de determinado gasto em detrimento de outro. Interessante, mas não são as separações de história, né? O outro tinha o plurianual. O plurianual é uma lei orçamentária, né? Não tem nada a ver com tipos orçamentários. Depois um outro tinha o tradicional e o base zero. Daí a gente acabou de ver que o tradicional estava certo, mas o base zero não. E o base zero a gente acabou de ler, né? É um tipo de orçamento que não leva em conta a história, né? Ele vê só desvantagens e desvantagens. E o último era o anual e plurianual. E obviamente isso aqui também está errado, que nem a gente tinha analisado desde o começo. Essas são leis orçamentárias e não orçamentos, não são tipos de orçamentos. A lei orçamentária anual e o plano plurianual são leis orçamentárias, não tipos de orçamentos. Depois disso, a próxima que a gente errou, e foi a última que a gente errou nessas 5 questões, era a que perguntava do poder legislativo, do tipo legislativo. Vamos ver o que está escrito aqui. Daí, na explicação, tem literalmente a mesma coisa que a gente leu agora, quando a gente leu a do tipo executivo. O tipo de orçamento legislativo é utilizado em países parlamentaristas, no qual a elaboração, a votação e a aprovação do orçamento são de competência do Poder Legislativo, caminho do Executivo, só a sua execução. Interessante, não? Só um pouco interessante. Assim termina as questões de tipos de orçamento público da Unesp.